Olá, estudantes do 7º ano! Neste vídeo vamos falar sobre estatística, especialmente sobre as medida aritmética e amplitude. Mas antes é importante lembrarmos sobre a média, como calcular uma média aritmética e ainda como calcular a amplitude em um grupo de dados. Veja, o cálculo da média, também conhecido como média aritmética, pode ser calculado determinando a soma de um conjunto de dados e dividindo essa soma pelos valores que foram adicionados. E também utilizamos o conceito de amplitude. No conceito de amplitude, nós temos que verificar quais são o maior e o menor valor. Notem que aqui nós temos uma tabela que relaciona a altura de 5 jogadores de basquete. Neste caso, para calcularmos a amplitude, nós teremos que identificar qual será a maior altura, no caso, a maior altura do João, 2,12, e a menor altura, que no caso é a do Pedro, 1,90 m. Na sequência, nós vamos fazer a subtração entre essas duas alturas, tá? Certo? E aí, fazendo essa subtração, nós chegamos à conclusão de que a amplitude nesse caso corresponde a 22 centímetros. Nesta situação, nós temos que Bruna e Lucas competem em um torneio de videogame de duplas com Luísa e Pedro. Ao final, calcula-se a média dos pontos obtidos pelos integrantes de cada dupla. A dupla vencedora é aquela com a maior média. Observe o resultado de uma partida. Então veja, eu tenho aqui a dupla A, onde a Bruna fez 30 pontos e o Lucas fez 70. E a dupla B, onde a Luísa fez 55 e o Pedro 45. Então agora nós vamos calcular a média entre essas duas duplas e vamos analisar. Será que essas médias são iguais ou são diferentes? E na sequência, nós vamos calcular a letra B. A letra B fala que nesse jogo, dizemos que a dupla com desempenho mais equilibrado é aquela que a diferença de pontos entre os integrantes é menor. Qual dessas duplas tem o desempenho mais equilibrado? Então, o primeiro passo desse exercício é calcularmos a média. Ao calcularmos a média, nós chegamos à conclusão de que as médias são iguais, ou seja, a média da dupla A é igual a 50 e a média da dupla B também vai ser igual a 50. Portanto, nesse caso, as médias são iguais. Então, observem que lá no começo do enunciado do exercício, ele falou assim que a dupla vencedora seria a dupla que apresentasse a maior média. Então, como as duplas apresentaram a mesma média, não houve, houve um empate. Então, não houve uma dupla vencedora porque houve um empate. Mas, ao calcular o desempenho, nós utilizamos o conceito de amplitude. Então, a dupla A teve 70 menos 30, que é 40, e a dupla B fez 55 menos 40, que é 10. O exercício fala que aquele que apresentar a menor amplitude é a dupla que apresentou um melhor desempenho. Portanto, a dupla B é a que apresentou um desempenho mais equilibrado. Já que, se a gente for observar, olha só, eles fizeram praticamente a mesma pontuação. Então, eles trabalharam de maneira mais honesta, mais equilibrada. Aqui não. O Lucas ele fez muito mais pontos do que a Bruna, ok? Neste vídeo, nós falamos sobre medidas, falamos sobre estatística. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau!